Bem-vindos ao Papo com a Z. Vamos dar início agora à nossa conversa. Bem-vindos a todos que estão por aí e aos que estão chegando. Boa tarde, estamos ao vivo. Todos que estão chegando. Vamos dar início à nossa live, o nosso Papo com a Z. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga Maria Augusta Lengruber. Vamos falar sobre psicologia analítica. Nossa convidada já está por aqui. Cadê você? Opa! Maria Augusta, estou te aguardando. Hoje nós vamos falar sobre psicologia analítica. A conversa vai ser muito boa. Guta, sai e entra de novo, por favor, e manda a solicitação para a gente iniciar o nosso papo aqui. Sejam muito bem-vindos, Andréia e André, todos que estão chegando. A proposta do Papo com a Z é trazer argumentos, é trazer assuntos, é trazer informações interessantes para todos que seguem. E aí a gente vai receber aqui Maria Augusta França Lengruber. Olá, que delícia! Olha ela aí! Oi, minha querida! Oi, tudo bom? Tudo jóia, é um prazer estar aqui. Um prazer nosso de receber você tão lindamente nesse Papo com a Z Obrigada, aqui, querida, para passar obrigada. informações tão pertinentes, informações tão relevantes, para falar de um assunto tão interessante. Muito obrigada por você nos oportunizar com a sua expertise. E agradeço muito a todos os presentes. Olha que graça, né? É uma alegria, a gente fica muito feliz desse momento, num domingo, né? Todo mundo parar e estar aqui. É uma honra, a gente fica com muita gratidão, né, querida? Para a gente Sim, conversar um pouquinho sobre essa psicologia analítica tão profunda. Hoje é uma loção, é um cheirinho. um cheirinho. Fala para nós um pouquinho sobre quem é você, rapidamente. Certo, querida, mas eu tô vendo que tem gente que tá sem som. Não sei. Sim, Tem gente que opa! Se já for, li aí. gente, sai e entra novamente, tá bom? Que às vezes resolve. Vamos Vamos lá. lá, minha querida. Meu nome é Maria Augusta, eu sou psicóloga, eu trabalho com a psicologia analítica, que é do Jung, essa que a gente vai conversar um pouquinho agora, e também trabalho com técnicas para traumas. Uma delas é o EMDR, que é onde acontecem os reprocessamentos daquelas memórias doídas, traumáticas, elas vêm e ficam lá na nossa memória, atormentando a gente, né? Ficam na nossa vida. Só que com essa técnica do EMDR, que é com os movimentos oculares, olha só, os olhos influenciam no reprocessamento dessas memórias, no entendimento delas. É como se elas fossem para a rede neural certa. Tem uma rede de neurônios, acontece um problema, uma dificuldade, sai daquela rede, e aí com essas técnicas que usam o movimento dos olhos, vários movimentos bilaterais, táteis, né? Vários tipos de movimentos, o cérebro coloca aquela memória no lugar. Nos Estados Unidos, ela é muito utilizada para trauma de guerra. Aqui a gente já pega mais leve. Entendi. Mas isso, eu ia pedir para você levantar um pouquinho, exatamente. A sintonia. Ficou melhor. Entendi. Então, deixa eu só explicar um pouquinho para o pessoal. O assunto é muito interessante, é muito vasto. Nós precisaríamos de até umas 6 horas papeando aqui. Como a gente não pode, a gente vai dividir aqui um pouquinho o assunto, possivelmente daí uns 40 minutos, 45 minutos. A gente finaliza essa primeira parte dessa live e vai para a segunda parte. Tudo bem? Isso.
E aí, quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta, que a gente vai registrando, mas a gente vai tentar passar o máximo de informações interessantes para vocês que estão nos assistindo agora e para quem vai nos assistir depois gravado. Então, vamos lá. Fala para nós, vamos entrar um pouquinho no nosso assunto. Bom, eu sou Zenaide Rocha e estou aqui presenteando a minha audiência com assuntos pertinentes, assuntos relevantes, seguindo a orientação da minha própria audiência, que pediu, de acordo com as enquetes, de acordo com as caixinhas de pergunta que a gente faz, que solicitou para a gente falar aqui sobre alguns assuntos. Então, eu só estou obedecendo a minha audiência. A audiência é tudo. É tudo. Né? A audiência é o que faz a gente se mover. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Fala para nós rapidamente o que é psicologia analítica para aqueles que nunca nem ouviram falar. Isso, uma loção, tá? Um cheirinho, porque o assunto é muito profundo. Sim. A psicologia analítica, ela também é conhecida como psicologia complexa, psicologia junguiana, porque ela foi criada por Carl Gustav Jung, que era um psiquiatra suíço. Então, essa psicologia, o objetivo dela é fazer esse encontro do nosso consciente e do nosso inconsciente, digamos assim. Estudar mais o nosso inconsciente. Só que o Jung ousou, como assim? Ele ousou ver que o nosso inconsciente não começava só com a nossa história de vida, mas trazia as histórias da humanidade. Uau! Então a gente pode sonhar com um símbolo chinês, com um símbolo africano, que a gente nunca viu na vida. Sim. Então o Jung ele consegue ir mais longe, ele vai no inconsciente coletivo. E com esses estudos ele vai encontrar os arquétipos, que já são os modelinhos, sabe, minha querida? Resumindo a obra. A Vanessa... A Vanessa está perguntando, o Eneagrama está no inconsciente? O Eneagrama, querida, é um sistema que a gente vai ver, também uma loção, porque é profundo, milenar, também está no inconsciente coletivo. Está na história da humanidade. Por isso, quando a gente fala do Eneagrama, as pessoas falam, sabe quando dá aquela sensação? Entendi, faz sentido para mim, sabe? Então, é essa questão. Tem uma identificação, né? Me diga uma coisa. E a arte-terapia? Faz um breve relato da arte-terapia. Vamos lá, querido. O próprio Jung é um dos cabeças, uma pincelada. O próprio Jung é um dos cabeças da arte-terapia, né, que envolve muito estudo nessa área, mas sendo rápida, é a utilização de recursos da arte, pincéis, desenhos, costura, cinema, enfim, todas as artes, para fins terapêuticos. Seria isso. É com o objetivo de fins terapêuticos. Não é, eu vou fazer arte-terapia, agora então eu vou aprender a sambar. Pode até ser que aprenda, mas o objetivo desse samba, se for utilizado ali, não é isso. É a expressão, é a arte-terapia mesmo. É usando esse samba, essa dança, esse guache, o recurso que for, para desenvolver mais, para esse encontro. Daí a gente bater muito nessa tecla do piano do quê? Do autoconhecimento. É olhar para dentro. O próprio Jung já falava sobre isso. Porque quando quando a gente olha para dentro, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue andar, se entender e entender o outro, não é verdade? Essa é a grande questão. E o Eneagrama ajuda nisso, porque ele vai mostrar, resumindo a ópera também, ele vai mostrar o quê? 9 tipos de personalidade. N quer dizer 9, grama estrela, é como uma estrela de 9 pontas. Uma estrela de 9 pontas, 9 personalidades, 9 formas de funcionar. Só que não é nada tão rígido assim. No curso a gente vai especificar cada uma e a pessoa vai se encontrar mais ou se aproximar. No fundo, a gente tem um pouquinho de cada uma dessas 9. É como se a gente bebesse da fonte de cada uma. Só que tem uma
que a gente identifica. Tem uma que... Que é de opa, base, né? A Andréa falou com a gente isso, na querida. semana passada. É, isso mesmo. Você falou de curso, nós vamos falar um pouquinho sobre o workshop que vai acontecer na segunda parte dessa live. Deixa eu falar, ô Guta, nós estamos num Oi. cenário de pandemia, né? Isso com certeza altera os ânimos, altera o comportamento das pessoas. Então, assim, você como psicóloga e você como uma especialista, o que você apontaria para que as pessoas se movimentem no sentido de sair desse cenário sem muita lesão? Como enfrentar esse cenário? O que fazer? São muitas pessoas confinadas, são muitas pessoas que estão cumprindo esse confinamento, afastamento social. Qual a melhor forma de lidar com isso? Minha querida, temos várias possibilidades. Primeiro, é importante entendermos o contexto real. Então, não dá para a gente fingir, nada está acontecendo. Não, a gente precisa entender que estamos passando por um processo de pandemia. A humanidade já passou por vários momentos assim? Sim, vários momentos. Verdade. Porém, é importante que nós possamos compreender, principalmente aqueles que estão se sentindo muito sobrecarregados no momento, porque tem pessoas que estão se sentindo muito sobrecarregadas. É claro que tem um elástico, como elas já se sentiam na família em outros momentos da vida. A pandemia também não é nada assim que, brotou. Não, a pandemia brotou, mas como eu reajo à pandemia tem a ver com a minha história. Se eu exagero, se eu estou dentro do contexto, se eu estou sofrendo imensamente, claro que nós vamos observar o que cada um está passando. Então, o pessoal da área da saúde é um tipo de situação. Pessoas que perderam entes queridos, outro tipo, que a gente trabalha o luto também. Mas nesse primeiro momento, é dizer para nós que eu estou fazendo o meu melhor com os elementos que eu tenho. Eu posso com isso agora, sem querer exigir demais da gente também. É o famoso eu que tem para a hora. Querida, perfeito. Você resumiu maravilhosamente. Que vem para a hora. É isso, e então ficar com isso. Quer dizer, e eu posso me regular mesmo com isso. Mesmo com esse quadro. Quantas pessoas se regularam até em guerras? Estão se regulando em guerras hoje. Claro, temos ferramentas. Se a pessoa puder fazer um tratamento terapêutico, é muito importante, principalmente pessoas que perderam familiares, eu mesmo atendo pessoas nessa situação, mas entender isso, eu posso me equilibrar mesmo nesse contexto. Mesmo com sintomas, só que ela tem que procurar ajuda e para a questão médica também. Se sentir alguns sintomas e tal, mas falar para si isso, ficar firme com esse pensamento. Apesar de eu estar me sentindo muito preso, ou estar me sentindo muito traído pela situação, pela vida, enfim, seja o que for. É o que tenho para hoje. É preciso ter coragem, né? É preciso ter coragem de buscar ajuda, né? Mas nem sempre a gente tem essa coragem. A gente tem medo, a gente tem receio, a gente fica pensativo, devo, não devo. Mas é uma coisa assim, quando a gente não está bem com o dente, a gente procura um dentista. Quando está com problema de estômago, procura um gastro. Gente, se não está bem da alma, vamos procurar, né? Terapia, psicólogo, e isso, tratamento. Querida, despertou muito o autocuidado. As pessoas perceberam, eu tenho que cuidar de mim. Principalmente aqueles que cuidavam de todo mundo. Deram conta que tem que cuidar de mim. Houve um encontro consigo mesmo na marra. Porque às vezes a pessoa cuida tanto do outro, tem casos assim também, né? Que se esquece de si. Nós vamos ver alguns eneatipos que funcionam assim. Nesses 9 aí dá pano pra manga, dá para brincar. Mas você entendeu, minha querida? É essa posição forte, que não dá para exigir além. Eu preciso usar minha máscara? Sim, eu vou usar minha máscara, mas é o que eu tenho para agora. E eu vou usá-la da melhor forma possível, levando também em consideração o entorno, as demais pessoas. Entendi. Então, essa consciência. Eu posso me controlar apesar de
Quantas vezes nós tivemos que nos controlar, mesmo com as circunstâncias terríveis? E quando a gente fala isso para a gente, e pode até, só para treinar um pouquinho o lado mais prático, firmar os pés no chão. Sentir o chão nos ajuda, isso nós podemos fazer. Firmar os pés no chão, sentir a terra. Esse cenário que você descreveu e agora me alertou para o seguinte: isso tudo pode desencadear muita ansiedade, né? Ansiedade, sim. Crise do pânico. No início da pandemia, eu estava atendendo até aos domingos. Agora já está. Apesar de nós estarmos num movimento delicado, principalmente a equipe da saúde, nós também podemos ajudar muito, porque eles estão na frente lidando com tudo isso. Sim, com certeza. Sabe, querida? Então, exige muita força. Quem está paciente agora, nesse momento, me ouvindo, peço para vocês firmarem os pés no chão, falar para vocês com força, com coragem, que mesmo nesse contexto, eu posso me equilibrar. Mesmo nesse contexto, eu posso achar força. Por mais que pareça que não. Mas esse controle nosso, ele é fortíssimo. Tem um caminho, tem uma portinha. Tem uma portinha, tem uma janela, algum lugarzinho ali tem luz. Sempre tem uma porta, querida. Às vezes a porta que a gente não imagina. Às vezes vem um apoio de alguém que você nem esperava. Mas você esperava de um outro caminho, né? Uhum. Mas a partir do momento que você começa a acreditar nessa porta também, você vai achar. Tem uma parte que é sua de colocar atenção. Tem que acreditar. Colocar atenção, sabe, querida? Eu não sei se mais um pouquinho tem o acreditar, mas ainda é mais colocar atenção. Peraí, que saída que eu tenho? Tem pessoas que na pandemia estão descobrindo novas profissões, novos desafios. Novas habilidades. Novas habilidades. Então, a partir do momento que a gente se possibilita crescer. Se permite. Se permite, eu permito. Ousar. Eu acho que seria a palavra. Isso. E ousar, querida, que tem muito a ver com o arquétipo do herói. Foi legal você falar sobre arquétipo. Fala pra gente um pouquinho assim, o que é arquétipo, quantos são, qual a influência deles na nossa vida? Querida, só isso dá livros e livros, mas vamos lá. O que é o arquétipo? O arquétipo, assim, falando de uma forma prática, é um modelo. É um padrão que vai repetindo na história da humanidade. De todos os tempos, de todas as formas. Todos os lugares. Por exemplo, a Grande Mãe. A Grande Mãe tem em todos os lugares. Então, você vai para a África, tem a Grande Mãe. Você vai em várias religiões, tem a Grande Mãe. Então, faz parte até a mulher, quando se transforma em mãe, ela também constela desse arquétipo, um pouco desse arquétipo. E é necessário que ela constele. Porém, o arquétipo é essa memória ancestral que nós humanos repetimos na história da humanidade todos os tempos. O herói. Sempre vai ter o herói. Mesmo para quem nunca estudou o arquétipo ou o herói. Mas isso desperta na humanidade. Então, é assim, porque esses arquétipos estão todos... fazem parte de nossa vida, do nosso ser, só que às vezes a gente nem sabe denominá-los. Isso, a gente sabe às vezes vivê-los. E nós temos um arquétipo pessoal também, que é muito a nossa cara, sabe? Só que ele está presente nos contos de fada, ele está presente nas mitologias, em personagens bíblicos, personagens de várias religiões, tanto que o Jung estudou as várias religiões. Entendi. Então, o arquétipo é isso. Tanto que quando o cinema trabalha muito com isso, com o herói, a jornada do herói. Que o Campbell deixa muito claro isso, de despertar esse herói. E é importante que a gente desperte isso na gente, independente da nossa idade, independente de classe social, independente de instrução, despertar essa garra, essa coragem. O herói é importante. Só que todo arquétipo tem um lado, brincando um pouquinho com as palavras, um lado luz e um lado sombra. A grande mãe pode ser a mãe terrível. Obscuro. A grande mãe pode ser uma mãe terrível. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção nos arquétipos. O herói, quando ele se acha,
Quando o herói se acha o máximo, ele é melhor que todos. Opa, é um lado sombrio dele que está entrando. Tem que colocar o pé no chão. Opa, peraí. Sabe? Então é muito interessante. O pai, o grande pai, tem pessoas que têm isso muito forte na família. Então, quase são os patriarcas da família. Os irmãos vão pedir conselho àquele, né? Então, tem gente que assume muito esse pai. Às vezes até com animaizinhos. Então tem esse ser. No trabalho, se alguém está passando algum aperto, alguma coisa, quem tem esse arquétipo vai lá dar um consolo, ou a grande mãe, enfim. Então, esses arquétipos funcionam com a gente de uma forma intensa. A partir do momento que a gente tem consciência, só que são inúmeros, minha querida. A sombra é um arquétipo. A persona, o que é persona, Guta? É a máscara, é a nossa imagem social. Todo mundo tem uma persona. Ah, eu não tenho máscara. Todos nós temos. Né? Alguns uma máscara mais risonha, outros uma máscara mais séria, outros uma máscara mais triste. Mas, enfim. Uma máscara zangada? Zangada. E aí a gente vai descobrir isso lá também no workshop. Peraí. E esses 9 tipos têm máscaras? Aí eu encontro. Eu vi pergunta aí desse encontro entre a psicologia analítica e o enneagrama. Para mim, o encontro vai estar aí, nesse ponto das máscaras. Essas ferramentas, elas se complementam, né? Sim, querida, se complementam. E aí vai, por isso o estudo Jung é imenso. Vai costurando uma coisa na outra, muito, muito intenso. E pode vir em sonhos. Sim, você falou do lado obscuro, das sombras, né? Qual a melhor forma? A gente pode lidar, trabalhar, alguma forma para que a gente consiga identificar essa sombra quando ela está agindo na vida da gente e nos impedindo de ou seguir adiante, ou, por exemplo, quando a gente começa se estagnar, quando a gente começa a procrastinar, isso é uma sombra. Como que a gente pode lidar com isso? Como que, conhecendo essas ferramentas, eu vou conseguir potencializar os resultados, não permitindo que as minhas sombras, que o meu lado obscuro me impeça de progredir, de evoluir, de fazer? Qual a melhor forma de lidar com isso? Vamos lá, minha querida. Nós temos várias sombras. Até aquele que acha, não tenho. Nós. Tem sombras que a gente traz desde a nossa vida. Mas para o Jung tem sombras que a gente traz da história da humanidade. Então vamos lá. Só que assim, resumir na ópera. Primeiro é tomar consciência dela. Saber que ela está ali, não é negar. É olhar para ela. É quase ficar amigo. Vem cá, meu lado procrastinador, vem cá, senta aqui, vamos conversar comigo. O que está acontecendo com você? É quase uma brincadeira assim. E na terapia do Jung, a gente usa muito... Por que você está fazendo isso comigo? Às vezes ele responde assim, porque eu tenho medo de errar e ser criticado. Ai. Então, às vezes, a gente vai aprofundar isso tudo terapeuticamente. Mas acolhendo essa sombra. Porque nós temos que aprender a dançar com ela, por incrível que pareça. Porque a sombra também nos fortalece. Como assim, Guta? A gente aprende muita coisa com esse lado. A gente vai mais profundo. Quando a gente... Peraí, eu tenho isso também? Você me fez lembrar, assim, uma questão sobre o medo, né? Porque o medo, ele numa dose certinha, assim, uma pitadinha de medo, ele é bom, né? Ele ajuda a gente a refletir. Opa, vai devagar por aí, não é bem assim. O cuidado, a prudência. O cuidado é importante. Nós humanos, essa questão toda tem a ver com sobrevivência. Essa questão que a gente está falando do Covid. E a nossa sobrevivência interna. Então, às vezes, quando vem o novo, a sombra vem, eu não conheço isso, como assim? Só que aí a gente tem conversando com ela. E uma das formas de ir ajudando essa sombra a ficar mais tranquila é conversar com outro arquétipo, que é a nossa criança interior. Guta também é duplo. Tem a criança sofrida e tem a criança divina.
que é muito evocada na gente no Natal, com o nascimento de Jesus, né? Então é muito forte esse lado da criança criativa, criança que inventa. Então, quando a gente vai Se encontrar com essa criança, joga. isso que a gente precisa dessa ousadia da criança, para que a nossa vida fique mais divertida, mais alegre. Só que muitas vezes nós aprendemos que essa criança tinha que calar a boca, que essa criança tinha que ficar quieta, que essa criança tinha que... Então a gente está obedecendo isso até hoje. Exageradamente. Então, às vezes, quando a gente fala com a nossa criança interna, que é falando com a gente mesmo, né, simbolicamente, quando a gente fala com a nossa criança interna, ela às vezes fala, nem escuto, você nunca me deu bola. Então, a gente vai ter que insistir um pouquinho nisso. É um processo para essa criança despertar. Às vezes tem talentos nossos, querida, que foram para a sombra, que a sombra não é só coisa ruim. Às vezes a pessoa tem um potencial de escritor, escritora, só que a família achou, não, isso não é para você. Não. Não, às vezes a pessoa deu uma rabiscadinha, uma coisa assim, já cortaram. Foi para a sombra. Eu gosto de brincar que a sombra é igual uma sacola. Essas queixas, essas coisas, a gente enche o sacola. Duda, Guta, você falou uma coisa interessante, porque muitas vezes acontece isso mesmo. No intuito de até proteger, a família às vezes acaba incentivando essa sombra na gente. Exatamente, a ideia é boa. Eles também tiveram muitos projetos que foram cortados. Não cabe aqui julgá-los, mas cabe agora o que eu faço com isso? E depois a pessoa se descobre, nossa, meu grande talento. Que pode ser dançar, cantar, mesmo que a pessoa às vezes não vai viver aquilo profissionalmente. Mas isso me faz bem, isso me alegra, isso me traz a criança interna. Do meu jeito, dançando, cantando, rindo, aí a arte ajuda muito. A arte ajuda muito nisso, nessa expressão. Porque vai para a sombra isso tudo. Só que às vezes aquilo é o ser da pessoa. Mais maravilhoso, mais fantástico. E apesar das críticas, muitas coisas continuaram. Então, quando surge a TV, as pessoas não vão ter tempo de ficar vendo essa caixa aí. Quantos anos se passaram? Mas quem cria, quem imagina, o criativo, muitas vezes ele vai para a sombra. Essa criança cria demais, inventando moda. Só que às vezes a cura da pessoa, a grande sacada da pessoa é ser criativo. É criar. Na verdade, todos nós, humanos, temos uma dela, né? Essência. É a essência da pessoa. Ela precisa deixar essa essência com moderação, mas ela precisa deixar ela fluir. Que seria um outro arquétipo, minha querida, do mago. Que no Senhor dos Anéis tem o mago. Tem o mestre dos magos. É verdade. Harry Potter, essa turminha toda. O que é o mago? Tem até o da Disney, tem o Mickey vestidinho de mago. O que é esse arquétipo do mago? É o transformador. Então, na nossa vida, nós precisamos transformar. Transformar para ter prosperidade constantemente. Movimento para ter alegria, para estar com mais qualidade de vida para nós e para os nossos grupos, os que estão em nossa volta. Porque tem arquétipos que nos levam mais para a independência. O herói tem que ir. Às vezes a família fica chocada. Nossa, ele foi estudar fora. Que bom. Vai, meu filho, vai. Mas ele precisa, se joga. Isso. Já tem arquétipo que é para fazer conexões. Já é para ficar juntinho. A grande mãe. Venha cá. Todos os filhos estão ali. Aquele que não chegou ainda, cadê ele? Aí os outros falam, cadê? Pois é, está com certeza. Sim, porque ela é conexão. Então, tem arquétipos que nos levam a isso. O arquétipo do sábio é fantástico. O arquétipo do sábio, ele aparece forte nos cinemas também, que é esse do mago. Eles estão muito ligados. O mago e o sábio andam muito juntos, fazendo as transformações, que pode ser a sábia, pode ser uma criança.
que às vezes dá uma sacada que todo mundo fala, uau, Não tinha como nós não pensado pensamos nisso. nisso. Aham. Às Como eu vezes não o sábio é percebi isso, aquele. como eu não vi isso. Exatamente, às vezes o sábio é esse. Então, são Uhum. arquétipos maravilhosos que vamos acompanhar na nossa vida. Tem alguns que a gente se identifica mais. Por exemplo, um outro é o rei, o gerente. Tem gente que chega num lugar, ninguém mandou, mas a pessoa já começa a ajudar a organizar, já começa a dar ideias, já começa a falar, olha, seria legal, né? Às vezes tem gente que fala, tá menos, menos. Mas é porque essa pessoa tem muito forte esse arquétipo do gerente, que a gente vai ver lá um eneatipo que está ligado nisso, que é o rei, Entendi. rainha, e que a gente percebe, às vezes, até no meio de um grupo. Né? Se a gente fosse brincar que tem uma fita, que a coluna fica mais assim. O legal da gente conhecer esses arquétipos, né, é conseguir buscar o equilíbrio entre eles, né? Tanto Sim, o lado positivo quanto o lado da sombra. Porque já isso. que todos nós temos um pouco de cada um, sendo que temos, né, um que se destaca mais, que se ressalta mais, a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio para saber como deixar que o lado positivo nos ajude de fato, sem exagero, ao mesmo tempo que a sombra não nos impeça e não nos estagne também, não é verdade? Esse é o grande objetivo, esse equilíbrio. E aí esse negócio se chama vida, sabe, minha querida? Para fazer esse equilíbrio, esse controle de pratos aí, são muitos pratos. Muito- Tem que ser o equilibrista. Isso. E Tem aí, que ser o a nossa vida a gente vai equilibrando. Tem hora que a gente esquece do herói e fala, não, peraí, tá na hora de eu empreender uma coisa nova. O herói agora, nesse momento, está sendo mais solicitado do que nunca. Isso que eu ia falar, a gente está vivenciando um momento de transformação, de transformações e de muita transformação. Então, aquele que não tiver antenado, que não tiver botando Uhum, reparo, que é preciso fazer diferente, que sim. aquilo que você sempre fez de um jeito não vai dar certo se você continuar fazendo desse jeito. Vai ter que transformar, é o mago. Vai Vamos ter fazer que dar alguma coisa uma. diferente. Espera aí, o Sim. que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? A gente está num momento em que a gente precisa ter um pé na realidade aqui no presencial e um pé no digital. Sim, Então, o é um digital está momento sendo um que grande caminho para quem não desbravar agora. despertar para isso está fadado a ficar meio É, o meu ultrapassado, lado meio heróico que... mesmo fez com que hoje eu trabalho muitas horas no digital, que não era a minha realidade. É, Então, a pandemia me acordou para esse lado. Oi, digital, estou aqui. Tive que entrar com o arquétipo também daquele que vai explorar novos mundos. Porque o herói ele sai do mundo dele para um novo. Ele muda de casa, vamos dizer assim. eu Então, esse entendi. online, o home office, ele despertou, ele apareceu. Na verdade, as pessoas reencontraram com suas casas, em todos os aspectos. Foi um E reencontro. nós tivemos que reaprender a administrar esse ambiente familiar com o Uhum. ambiente de trabalho, produzir, ser produtivo, estando em casa, e agora um momento também de revezar, um pouco em casa, um pouco no trabalho, um pouco digitalmente, um pouco É o presencialmente. constante vir a ser, porque a vida é isso, a vida é viver. Claro, podemos estudar, ler sobre a vida, é muito importante. Mas é importante experimentar. Podemos ler muito sobre a água, mas precisamos beber água também. Então, a experiência nos ensina, a teoria nos Se ela ensina estiver muito muito. gelada, tem que ir devagar. Exatamente. Mas tem que pisar de algum jeito, ou então escolher um outro caminho. Senão fica uma vida muito sem sal, uma vida sem Monótona. vida. É, Isso, então é monótona. necessária a teoria para nos ajudar, estudar, mas é necessário viver. Tem coisa que o herói só vai aprender quando ele arrisca. Se ele não gostar, ele volta. Só que tem um detalhe, ele nunca voltará o mesmo. É Quem como um experimentou elástico, né? aprendeu uma coisa diferente. Depois que você estica muito o elástico, ele jamais vai voltar à mesma forma. Então nós precisamos desse viver.
Uhum. Se reinventar mais do que nunca. E entendendo que é um dia de cada. Principalmente a galera que tem muito essa questão de ter que dar conta de muitas coisas. Tem que falar, opa, é o que nós temos para hoje. Isso É. ajuda. A minha estratégia agora é assim: antes da pandemia eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Agora a nota é de eu tenho que fazer 5 coisas, ou no dia, ou 5 coisas importantes na semana. Se eu fiz, Ótimo, tá tudo ótimo. bem. Escrever é poder. Escrever é uma coisa fantástica, sensacional. A gente fica mais forte. Tem gente que às vezes escreve antes de dormir, para ficar com a cabeça um pouquinho mais livre. É Amanhã eu porque tenho que fazer bota tal, pra tal, fora, tal. né? É, Pronto. coloca pra fora. Isso. Tem gente que às vezes estou pedindo para quê? Para no final do expediente, quando trabalha no home office, ter um espaço, uma caixa, uma gaveta, um espaço onde coloca material ali. Tum, acabou o expediente. Senão, o cérebro não sabe a hora de acabar. Então a É. pessoa não para. Tem que ter Mas um limite, aquele né? Tem que assunto colocar um parou. limite. Isso, isso. O, Nossa, essa conversa tá boa. Eu tô aqui, minha cabeça fervilhando de vontade de perguntar um monte de coisa. Vamos ver o que surge. Eu trabalho muito com essa frase, o que surge. Vamos lá. O Eneart, qual que é a proposta do Eneart? Está trazendo aí um workshop para nós. Fala um pouquinho sobre isso. Certo, minha querida. A proposta do ENEART é autoconhecimento. É virar o espelho para si. É se conhecer mais. Olhar mais para si. Na sombra e também no que não é sombra. Que às vezes temos potenciais, que alguns foram até para a sombra, e outros a gente nem conhece. Então, o ENEART, a gente vai usar arte terapia, Enia de Eneagrama, que é essa sabedoria milenar, né? Uhum. Então, nós vamos ver esses 9 tipos. E arte usando os materiais necessários. Quem for fazer o curso vai receber a orientação antes. É tudo coisa muito simples, sabe? Materiais, às vezes, para um lápis de cor, um desenho, uma coisa, é tudo muito simples. E para nós o que interessa é a sua expressão. Então, é isso que interessa. Né? Para a Entendi. pessoa poder se conhecer mais. Esse workshop é para isso, para a pessoa se conhecer mais e vai acabar conhecendo mais outras pessoas da própria família, porque começa a entender um eneatipo diferente. Fala, entendi. Isso aqui, Ah, o meu fulano está muito chefe. exacerbado. Isso Isso. aqui, fulano Então está começar, faltando. vai começar a Entendi. conhecer mais. Ô, Guta, vamos encerrar a primeira parte por aqui e vamos iniciar outra para a gente fazer uma jornada do herói na parte Sim, 2 minha da. querida. Quanto Vamos? tempinho, quantos minutos aí para a turminha de repente beber uma água e ir no banheiro rapidinho? Vamos dar 5 minutinhos? 5 minutinhos. E a Joia, gente minha querida. retoma Aí a gente vem para a jornada do herói. Beijo. do herói. Vamos falar só do herói aqui, como é que ele age, qual a sombra do herói, como que a gente vai fazer para lidar com esse herói. Sim. 5 minutos? Cinco Vamos lá minutos. então. Beijo. Beijo.